boa tarde para vocês. Sejam bem-vindas, confeiteiras. Eu sou a chefe Jana Bendo, sou professora de confeitaria e eu ensino confeiteiras a dominar a arte de fazer bolos e também a faturar mais de R$ 5.000 por mês. Qual é o segredo por trás dos ingredientes para você ter massas de bolos fofinhas e úmidas, molhadinhas, do jeito que o nosso público gosta? Eu vou fazer uma massa de bolo. E eu já acabei de fazer uma e tirei do forno, porque eu queria mostrar a massa pronta, né? Vou mostrar o processo de fazer a massa e também mostrar a massa pronta para vocês. E depois eu vou abrir ela para a gente ver. A gente já pode ver, assim, que ela é uma massa super macia. E com certeza ela também está úmida no centro dela. Deixa ela aqui descansando enquanto a gente prepara a nossa massa. Mostrar para vocês verem, né, fazendo a massa e falando para que serve esse ingrediente. Porque os ingredientes que são totalmente responsáveis pelo resultado final da massa. Então, associando o conhecimento dos ingredientes com as técnicas, nós chegamos na massa do bolo perfeita para os nossos clientes, né? É uma massa do bolo que vende mais, que vai agradar a todos os paladares. Então, nós precisamos ter esse conhecimento para chegar num resultado que a gente quer. E aí tudo vira um ciclo, né? Porque chegando no resultado, consequentemente, a gente vai vender mais, vai faturar mais, né? E no fim das contas, é isso que faz a roda girar, não é verdade? Então, por isso que vocês têm que ter o conhecimento da base, que vem lá dos ingredientes, para depois querer faturar muito. E quem já é minha aluna, quem já é minha confeiteira bendita, que está aí me assistindo, as minhas benditas confeiteiras, elas já sabem muito disso que eu estou falando aqui na aula. Muito disso elas já vão saber. Então, hoje é uma oportunidade para você, confeiteira que está me assistindo, ter uma base, um pouquinho desse conhecimento. Vamos lá. Aqui, ó, eu trouxe como eu trabalho na vida real. Eu coloco todos os ingredientes na mesa, né? Porque para a gente saber se tem tudo à mão, se não está faltando nada, né? Então, a forma que eu vou usar é ovo, açúcar, leite, óleo, farinha, fermento, cacau, corante, sal, bicarbonato. Tudo tá aqui na minha mão, né? E eu vou pesando conforme eu for usando, tá? É assim que eu faço sempre, né? Porque não adianta a gente falar, tem que fazer mise en place de todos os preparos. Isso aqui é a minha mise en place, é o tipo de mise en place que eu faço, é colocar tudo na mesa, eu sei que eu tenho o suficiente, né? Eu acho assim que é muito, que não é real, muito irreal, colocar tudo nos potinhos, assim, bonitinho, né? A não ser quando é uma gravação, que aí a gente faz realmente de fato para deixar preparado antes. Mas na vida, assim, na produção, eu acho que isso não acontece, né? De pesar tudo nos potinhos, um por um. Me contem aí nos comentários, que eu tô curiosa para saber. Então, é assim que eu trabalho na vida real. Eu coloco tudo na mesa e vou fazendo conforme a receita vai acontecendo. Do jeitinho que eu vou fazer aqui para vocês hoje, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, o famoso mise en place, isso aí. Então, olha só. Estamos falando de bolos fofinhos e molhadinhos, certo? Então, fofinhos já começa pelo ovo, que é o que eu vou colocar primeiro na minha batedeira. Ovo, tá aqui, ó. Ovo, temperatura ambiente, ovo fresco. Esse ovo aqui é ovo, sei lá, de ontem, talvez, que a galinha colocou ontem ou hoje, talvez. Então, ovo fresco, super fresco. E temperatura ambiente, não tá gelado, tá? Então, fofinhos já começa por aqui, ó, vem do ovo. Jana, mas o que o ovo tem a ver com o fofinho do bolo se o fofinho é do fermento, é o fermento que faz o bolo crescer? Aqui também acontece fermentação, só que não é fermentação, aqui acontece uma fermentação mecânica, porque é uma aeração mecânica. Isso aqui, ó, que eu vou fazer na minha batedeira, vou bater, vai incorporar muitas bolhas de ar aqui no ovo, com esse batedor aqui. E essas bolhas de ar lá no forno, elas vão aquecer
e vão expandir. Então, isso aqui também é um agente fermentador, só que é um agente fermentador físico, não é químico. Químico é a reação química que acontece com o bicarbonato de sódio, com o fermento. Isso é reação química. E isso aqui é reação física, tá? Entenderam? Ficou clara essa parte para vocês? Me respondam. Então, né? Já começamos aí a parte do fofinho do ovo. Ovos frescos, temperatura ambiente. Vou pesar aqui no bowl da batedeira. E o que tem que ser levado em consideração também é o tempo de bater. Então, fazer bolo, a gente não pode ter pressa. Por isso que é a primeira coisa que eu faço quando eu começo a fazer um bolo. Além de ligar o forno, que eu vou ligar agora, antes que eu esqueça. Show. Liguei o forno, né? Forno pré-aquecido sempre, tá? Primeira coisa que eu faço, então, é pôr os ovos bater. Porque enquanto os ovos estão batendo, essa etapa aqui demora. Vai 10 minutos, depende da batedeira, vai até mais. Então, enquanto tá batendo aqui, eu organizo todos os outros ingredientes e arrumo as formas para montar o bolo, tá? Então, olha só, tudo isso faz parte, né, pra gente ter um bolo fofinho no final da história, tá? Então, agora, eu tenho que pegar aqui a minha planilha. Para eu ver a receita, ó. Então, quem é minha aluna bendita já tem as calculadoras de bolo, né? E a calculadora de bolos, ela funciona assim, ó. Você coloca o tamanho do bolo que você quer fazer. Eu vou fazer bolo de 15, tá? E aí ela te dá a receita exata para fazer um bolo de 15 centímetros. A calculadora de bolos te dá a quantidade de ovo, de açúcar, de fermento, tudo para fazer o bolo de 15. Ela te dá a quantidade exata de todos os recheios. E ainda ela te diz quanto que você vai pôr em cada forma de massa, o peso. E quando você vai montar o bolo, ela te fala quanto você vai pôr de recheio em cada camada. Então, ela te dá todas as informações que você precisa saber para que você não tenha nenhum desperdício, nada, tá? Então, a minha calculadora de bolos aqui tá me mandando usar ovo 195, vai aqui de ovo. Gente, deixa eu pôr aqui a casquinha. Vamos lá. Então, gente, falando aqui um pouquinho do ovo, né? No ovo, o ovo é um ingrediente fantástico, tá? Porque ele tem várias coisas dentro de um ingrediente só, dentro da bolinha dele, né? Então, ele tem líquido aqui dentro, ele tem água, ele tem proteínas, ele tem gordura, tem emulsificante, que é a lecitina do ovo, e acho que é isso. Tudo isso tem no ovo, tá? O ovo, ele dá cor para as nossas massas, ele dá sabor. O ovo, ele dá umidade para as nossas massas, ele suaviza as proteínas também do glúten, ele suaviza a massa, então ele deixa a massa fofinha por conta da sua eração. Olha quanta coisa que o ovo é responsável na massa do bolo. Então, não é por nada que a gente deixa esse ovo batendo tanto tempo na batedeira, tá? Eu já fiz isso uma vez e eu posso fazer de novo outro dia. Fazer 2 massas. Uma fazendo bem direitinho, como deve ser feito, e outra batendo 2 minutos e deu. Só para vocês verem a diferença entre as massas, tá? Eu já fiz isso, eu vou procurar se eu tenho foto para mostrar para vocês. A diferença das massas, feita certa e uma feita errado, é incrível, tá? Agora, gente, eu vou pôr aqui o sal. E o sal, o que acontece com o sal? O sal, ele colabora no sabor das massas, então ele vem para trazer sabor também, e também para cor, tá? Porque o que dá a cor na massa é a caramelização do açúcar. Então, ele reduz esse ponto de caramelização, sabe? Então, o sal, ele tem função. Ele enaltece o sabor dos outros ingredientes aqui da receita, principalmente de gorduras e açúcares. E agora, enquanto vai batendo aqui, eu vou falar mais uma coisa para vocês. Aqui, ó, eu posso colocar esses ovos inteiros, bater e deixar batendo.
ele até vai espumar um pouquinho, mas não muito. Agora, quando eu coloco o açúcar, aí essa espuma vira uma baita de uma espuma. Então, isso quer dizer o quê? Que o açúcar também é responsável para a gente ter um bolo fofinho no fim das contas, tá? Então, olha só. Aí, quando alguém me diz assim, posso reduzir o açúcar? Poder, você pode. Mas se você vai ter um bolo fofinho no final das contas, aí já não sei, tá? Porque o açúcar, ele tem função. Não é só sabor. O açúcar, ele carameliza as massas, então é cor, é sabor, essa parte de fofinho, ele é responsável por deixar mais fofinho, porque ele faz com que se prendam mais bolhas de ar aqui na batedeira. Então, indiretamente, o nosso bolo vai ficar mais fofinho por causa do açúcar, tá? Então, ele é... Ah, e mais uma coisa. Ele também, ele prende a umidade na massa. Ele é um ingrediente... Ai, meu Deus! Higroscópico. Ele segura a umidade dentro da massa. Então, ele é responsável por isso também. Olha quanta coisa. Deixa eu ver se eu esqueci de algo. Isso aí, tá? Então, o ingrediente é importantíssimo. A gente não pode ficar tirando açúcar das receitas aí, não, tá? Tá bom? As minhas benditas já sabem também que isso não pode, gente. Não pode. O açúcar, eu posso já colocar no início aqui, tá? Não precisa, não tem hora. Quero dizer que ele não precisa ser antes ou depois, tá? Ele só tem que bater junto com os ovos, tá bom? Então, ele pode entrar assim, de uma vez só. E agora, aqui que vai bater bem, tá? Então, eu já vou pegar agora, vou organizar as formas, tá? Então, esse meu bolo, essa etapa aqui da forma não tem grande interferência para o bolo ficar fofinho e molhadinho, tá? Porém, tem interferência para a nossa massa ficar bonita no final, tá? Então, é importante que seja um papel manteiga no fundo, somente isso. Agora, eu vou colocar esse leite aqui no micro-ondas 30 segundos. O leitinho aqui, eu vou espremer o limãozinho. Porque quando a gente aquece, lembra quando eu coloco água aquecida, o leite aquecido, eu tenho uma espuma, mais estável. Essa temperatura mais altinha colabora aqui, ó, para minha massa incorporar mais ar e ficar com a espuma mais estável. Então eu fico com uma massa muito mais bonita quando eu aumento a temperatura aqui do bolo, tá? É por isso. Só que aí o que acontece? Aqui eu tenho leite. Tem mais uma funçãozinha de aquecer o leite. Aqui eu tenho limão, que é ácido, certo? Vocês já viram massa de Red Velvet? Que é colocado vinagre na massa, né? Então aqui, em vez de colocar o vinagre, eu coloco limão, ó. Coloco aqui o limãozinho. E aí o que vai acontecer? Eu vou forçar o azedamento desse leite, o talhamento desse leite. E aí, o que eu tenho aqui? O leite, ele já é um ingrediente que tem uma leve acidez. Aqui, eu estou aumentando a acidez do leite, tá? E isso aqui vai fazer com que o meu bolo, no final, fique mais úmido ainda, mais molhadinho e mais fofinho também, tá? Porque isso aqui vai reagir com o bicarbonato de sódio no final da receita, tá? E aí o bicarbonato de sódio, ele precisa de um ácido para neutralizar ele, senão vai ficar com aquele gosto de sabão no bolo. Já aconteceu com vocês? Leitelho, isso aí, Juliana, arrasou. Já buttermilk, é a mesma coisa. Isso aí, meninas. Leitelho e buttermilk tem a mesma função disso aqui, desse leite azedo, tá? É a mesma função. Então, deixa eu colocar aqui o óleo, porque nesse meu bolo vai gordura também. Óleo, deixa eu ver quanto é. Tô gostando da interação de vocês.
na aula de hoje. Aí. Certo? Então, isso aqui eu já misturo aqui junto, porque aí eu coloco os líquidos juntos e os secos juntos, para economizar recipiente, sabe? Pra não sujar tanta louça, né? E aqui agora eu coloco os secos. Gente, quando acabar a batedeira, eu quero explicar de novo a questão do azedo, tá? É porque essa explicação se mistura com bicarbonato, que vai entrar depois, e eu preciso explicar com calma. Aqui agora eu vou colocar os secos. Isso aí, Juliana. Eu vou chegar lá. Realça a cor. É isso mesmo. Realça a cor do bolo. Depois eu já vou falar isso. Agora a farinha de trigo. Farinha de trigo. Cacau. Porque no... Certo. E aí, confeiteira, para pesar o fermento, o bicarbonato e o corante, eu uso essa balancinha pequenininha aqui, ó. Essa balancinha de precisão, tá? Porque essa balança grande, ela não é precisa. E assim, ó, se eu coloco bicarbonato em excesso, a minha massa vai ficar com gosto de sabão, né? Que já aconteceu. Se eu coloco corante em excesso, meus convidados vão ficar com a boca toda vermelha e nem vou dizer mais o que vai ficar vermelho depois. Então não pode ter em excesso, por isso que tem que ser pesadinho e bonitinho. Ó, então vamos lá. Coloca aqui. Aí eu misturo todos os secos juntos, tá? Peneirados. E aí só vai ficar faltando ainda o corante. O corante, eu não peso ele separado, eu peso ele direto no bol. Porque senão perde muito corante que fica grudado nos potes, sabe? Inclusive eu já vou colocar ele agora. Então já tem a... Opa. Deu já. Fechou. Olha só, gente. Confeiteiras. Olha aqui. Olha só, confeiteiras, que eu quero mostrar para vocês. A espuma que fica massa. Não sei se no vídeo dá de ver bem, mas ela fica uma massa grossa, espumosa. Só que aqui ainda não tem nada que dê estrutura para massa. Tá tudo aqui os secos. Então, se eu tivesse batido essa massa aqui 1 minuto ou 2, ela estaria totalmente líquida, tá? Então ela fica uma massa bem grossa, por conta dessa aeração toda que eu coloquei aqui na batedeira, tá? Agora, eu quero explicar um pouquinho para vocês disso aqui. Quero bater mais um pouquinho ainda. Isso, gente. Mistura o fermento e o bicarbonato, trigo, cacau, tudo aqui junto, tá? Olha só, o que eu quero explicar para vocês agora. Enquanto aqui bate mais um tiquinho. Então, aqui eu tenho leite, que tem um pouquinho de acidez. Eu tenho limão, que torna essa mistura aqui ácida. E tenho gordura, tá?
O leite, ele é um líquido da massa, então ele traz umidade para a massa, tá? A gordura traz sabor, a gordura traz também mais delicadeza para a massa, porque a gordura suaviza as proteínas do trigo. E o trigo é um elemento estruturante. O trigo, em contato com os líquidos da receita, mais a nossa ação mecânica, forma o glúten. E o glúten, quando aquecido, ele é rígido, tá? Então, eu preciso de elementos que suavizem essa rigidez do trigo. A gordura é um deles, a lecitina do ovo também faz essa função, né? Então, para vocês verem como é importante ter uma receita balanceada, tá? Porque senão uma coisa não vai anular a outra ou não vai contribuir com a outra, né? Sempre vai estar em desequilíbrio, por isso que a receita tem que ser balanceada. O que mais que eu posso dizer aqui para vocês? Vem para cá para os secos agora. Então, a farinha de trigo é um elemento estruturante. É a farinha de trigo que faz o nosso bolo crescer e ficar crescido. Porque se não tivesse trigo, ele cresceria, saiu do forno, afunda, tá? Então, muitas vezes, quando uma massa afunda no meio, é porque falta elemento estruturante, que é a farinha de trigo. O cacau, ele é um elemento aqui que ele seca a massa, né? Porque entra um seco numa massa líquida, então ele vai contribuir para diminuir a liquidez dessa massa, né? Mas ele vem para dar sabor, tá? E aí nós temos os agentes fermentadores, o fermento químico e o bicarbonato de sódio. O que acontece? Agora eu vou desligar aqui um pouquinho para explicar melhor. O que acontece? O fermento, aqui dentro do fermento químico, nós temos bicarbonato de sódio também, né? E o bicarbonato de sódio, ele é um elemento que ele é alcalino. Então, ele é alcalino. O bicarbonato de sódio é alcalino. O que neutraliza a alcalinidade dele? Elementos ácidos, né? Então, assim, ó, se eu quisesse fazer um bolo com bicarbonato de sódio, não necessariamente eu precisaria adicionar limão, porque o leite tem acidez, tem um pouco de acidez, o cacau tem um pouco de acidez, os ingredientes em geral todos têm um pouco de acidez. Só que eu não posso colocar bicarbonato de sódio em excesso, porque esse excesso é que vai tornar a minha massa amarga ou com gosto de sabão, tá? Então, quando eu uso mais bicarbonato de sódio, eu tenho que colocar um ácido para neutralizar, que pode ser o limão, que pode ser um suco de laranja, que pode ser iogurte. Aqui eu poderia tirar o leite da receita, tirar o limão e usar iogurte. Fechou? Porque o iogurte é ácido, tá? Então, isso tudo é para vocês entenderem sobre os ingredientes, suas funções e o que faz o bolo ser fofinho e úmido. Então, o que faz ser fofinho? A aeração dos ovos e dos fermentadores, né? O açúcar é responsável pelo fofinho também. Umidade, para ter um bolo molhadinho. Líquidos, gordura, tá? E o ácido junto com o bicarbonato de sódio também, tá? Porque o bicarbonato de sódio, ele reduz a caramelização da massa. E isso faz com que ele tenha mais cor mais rápido. Então, por isso que a cor intensifica, tá? Ele tem mais cor mais rápido, intensifica a cor e ele deixa o nosso bolo mais molhadinho também no meio. O bicarbonato de sódio, quando ele sobra no bolo, ele reage com a gordura do bolo. Por isso que fica com gosto de sabão. É uma reação química com a gordura, tá? Mas é só quando ele está em excesso. Quando ele não está em excesso, fica tudo maravilhoso, tá? E sabe por que ele deixa o nosso bolo mais fofinho também? Porque ele enfraquece a ação da proteína do trigo. Baixando o pH da mistura, é tudo isso que acontece, tá? Muito aprendizado, que ótimo, Dulcineia, que bom que vocês estão gostando. A gordura traz maciez? Sim, Maria, a gordura traz maciez, porque você pode ver, uma massa pão de ló, ela é espuma, mas ela não é tão fofinha quanto essa massa aqui, ó, tá?
Quanto mais gordura tiver na massa, mais macia ela vai ser. Mais delicada também, mais quebradiça, tudo isso. E agora eu vou adicionar aqui na batedeira, intercalando esses dois, tá? Aos poucos, bem baixinha a velocidade. Não pode bater mais. Agora eu não posso mais bater bolo depois que entra a farinha. Então é assim, ó. É aqui nessa velocidade aqui, ó. Queria mostrar para vocês a massa, como ela cai grosso aqui, ó. Uma verdadeira espuma. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Olha lá no fundo do bol. Ó, tá vendo como cai grosso? Gente, isso aqui não tem nada ainda de estruturante, tá? Então isso aqui é tudo ar incorporado. Ó, vou colocar aqui uma parte dos secos. Vou colocar uma parte dos líquidos. Gente, vocês só têm que saber o seguinte, pode pôr ácido na massa branca? Pode pôr, mas vocês têm que ter uma receita balanceada, né? Então, de repente, vocês indo assim, arriscando, pode dar certo como pode dar errado, tá? Porque a massa não tá balanceada para isso, certo? Então, ou tem que ter a receita certa, ou tem que ir testando, tá bom? Vou colocar mais secos aqui. E mais líquidos. E o restante dos secos. O forno já está aquecido, tá? E a minha massa tá pronta. Olha só, gente, muita gente erra a massa do Red Velvet, a parte do corante, porque assim, ó, aqui a massa crua, tá vendo que é uma cor clara? E olha assada como fica escuro, tá? Então, às vezes, as confeiteiras colocam muito corante na massa com ela crua, mas aqui crua, ela tá bem clarinha ainda, então não pode. Tem que ter a medida certa do corante para não ficar em excesso na massa, tá? Senão depois fica muito. Agora eu pego aqui esse pão duro para misturar melhor, ver se ficou alguma coisa mal misturada aqui. Ó, massa linda. Massa lindona. Ela, no vídeo, talvez pareça que ela é mais líquida do que ela é. Mas ela não é tão líquida, tá? Ela escorre grossinho. Mas não é uma massa firme como uma massa manteigada, por exemplo, né, gente? E falando em massa manteigada, já quero dizer para vocês que essa receita aqui, dessa massa aqui de Red Velvet, eu desenvolvi porque o meu público aqui, a massa tradicional do Red Velvet é com manteiga, certo? O meu público aqui não gosta de massa manteigada. O meu público não gosta de massa dura, massa seca. Meu público gosta de massa leve, massa molhadinha. Então, foi por isso que eu desenvolvi essa minha receita aqui de massa do Red Velvet, tá? Esse bolo aqui, Red Velvet, gente, assim, o Red Velvet, ele ainda é muito vendido, ele é muito pedido ainda, né? Mas, não sei se vocês lembram, uns anos atrás, quando deu o boom do Red Velvet, né? Nossa, era vendido horrores de bolo Red Velvet por semana. Mais de 10 por semana, só de Red Velvet, tá? E com essa massa aqui. Então, essa massa aqui eu tenho certeza que agradou o público. Porque todas as minhas alunas amam a massa. E todo mundo que já comeu e que já pôde provar e que já comprou, sabe? Então, eu só quero mostrar para vocês que a gente tem que se adaptar ao nosso público. Então, às vezes, não adianta ficar insistindo numa massa manteigada porque alguém falou que é a melhor, ou porque teu bolo não vai cair, ou porque, sei lá por quê, né?
a gente tem que se adaptar ao gosto do nosso público, que é bolo molhadinho, que é bolo fofinho, que é bolo leve, tá? E a minha calculadora de bolos me disse que vai 300 gramas de massa em cada forma. Então, vamos lá. Ó, 2/3 da forma, tá? Vou colocar assar, tá? Amei, anotando tudo. É isso aí, Dulcineia. Aproveitem a oportunidade. Quanto mais vocês aprenderem sobre ingredientes, sobre técnica, mais vocês vão dominar os bolos de vocês, tá? Mais vocês vão se sentir seguras para levar um bolo morro acima, igual eu postei ontem, né? E não acontecer nada com o bolo. É isso aí. Então, gente, aqui, ó, eu tirei antes os meus bolinhos que eu assei, né? E olha só, queria mostrar para vocês a lateral do bolo, que perfeita que fica, né? Retinha, tal, bem perfeitinha. Os meus bolos, eles não estão ficando perfeitamente retos em cima, mas é por causa do forno, pode ver, que é um lado que fica mais alto que o outro. É o meu forno, não é a massa, tá? É o forno, porque a massa em cima, ela tá uniforme, né? E todas as massas estão ficando assim. Esse meu forno, ele já não colabora mais. Olha só essa daqui também, ó. Retinha em cima e a lateral perfeita. Todas assadinhas com papel toalha, né? Como eu ensinei para vocês aqui. Ó, tá? Tá super úmida. Agora eu vou abrir uma aqui para nós ver como é que ficou. Vou pegar essa daqui. Essa aqui depois eu vou usar. Então, gente, olha só. Essa massa aqui foi feita antes, né? Minha Nossa Senhora! Que coisa mais linda! Ó, gente, não sei se a cor dá para ver bem vermelhinha, mas assim, ele tá um bordô, coisa mais linda. Olha aqui a fofura dessa massa, ó. Tá bom? Nossa, tá linda. Tá perfeita a massa. E ela tá também uniforme, a gente vê. Olha só, a uniformidade da aeração dentro dela, tá? Ela é toda fofinha igual. As bolinhas de ar todas iguais, tá? Ó. E ela volta devagarinho. Espetacular. Não, gente, realmente. A calculadora, sim, meninas. Calculadora é só para... Calculadora só tem acesso às minhas benditas, as minhas alunas do Método Bolo Sucesso. Todos os meus bolos que eu ensino têm uma calculadora de bolos, tá? E essas calculadoras de bolos estão sempre nos cursos, tá? Só quem tem acesso são as minhas benditas. Teve gente já que quis comprar minhas calculadoras, tá? De tão maravilhosas que elas são, mas eu não vendo. Quem tem acesso é as alunas. Vou provar. Gente, muito boa mesmo. Eu acho que dá para ver bem a cor, né? Gente, Red Velvet não pode ser vermelho assim, ó. Não pode, é feio. Não pode ser vermelho assim, tá? Red Velvet é Bordeaux, tá? Inclusive, gente, vocês sabem que eu não gosto de usar corante nos meus bolos. Eu evito o uso de corantes, né? Então, no Red Velvet é uma das poucas coisas que eu faço usando corante.
mas é assim, ó, é medidinho. Nesse bolo aqui, ó, 3 discos. Esse bolo dão 6 discos de massa. Para 6 discos de massa, eu uso 7 gramas de corante, né? Então, é 1 grama e pouquinho de corante em cada disco de massa. Isso é pouquíssimo, tá? Então, assim, eu evito ao máximo e eu uso o mínimo possível. Inclusive, no meu curso do Red Velvet, eu tenho um curso que é só de Red Velvet, que essa massa também está nesse curso. Eu ensino a fazer o Red Velvet usando a beterraba, para as pessoas que não querem usar corante, tá? Também é bem legal. É uma tendência que eu acho que cada vez vai aumentar. Vai diminuir o uso de corantes, tá bom? A Elvira também quer provar a massa, mas eu queria que todos vocês provassem a massa. Gente, então tá bom. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham realmente anotado todos esses segredinhos que eu falei para vocês hoje. Vamos recapitular. Ovos frescos, temperatura ambiente, bater bem os ovos, adicionar um ingrediente quente, morno, que vai ajudar o bolo a ficar mais fofinho ainda, usar um ácido junto com o bicarbonato de sódio, que vai deixar o nosso bolo mais fofinho, molhadinho, também ácido e bicarbonato, vai deixar o nosso bolo mais molhadinho, gordura, o salzinho, para realçar os sabores, né? Então, olha só, esses são os segredos dos bolos fofinhos e molhadinhos. Obrigada, gente. Então, vou encerrar essa live, tá? E eu encontro vocês. Quem não me segue ainda, quem tá aqui no YouTube e não me segue ainda no Instagram, já aproveita para seguir lá, @chefjanabendo, para pegar todos os conteúdos. E quem não tá inscrito no canal do YouTube, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho, para receber sempre notificação quando eu postar um vídeo ou fizer uma live. Tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de vocês. Adorei. Confeiteiras e benditas confeiteiras também, que eu vi que tem várias aí, né? O melhor Red Velvet do mundo. Todos amam. É isso aí, ó. Minha bendita confeiteira que tá falando. Ai, ai. Então tá bom, gente. Tchauzinho para vocês.